Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, uma segunda-feira lotada hoje, hein? Muitas informações, é tênis, é surf, é vôlei, é basquete, sem contar o velho esporte bretão. Vamos começar com tênis. Com apenas 18 anos, o carioca João Fonseca venceu o argentino Francisco Cerúndolo, número 28 do ranking mundial e número 1 do seu país, por 2-0. As parciais foram de 6-4 e 7-6 e conquistou o ATP 250 de Buenos Aires. Com o feito na Argentina, João tornou-se o mais jovem brasileiro a ser campeão de um torneio da ATP. E já João Fonseca vai falar aqui no CBN Esportes. Ao meu lado, Antônio Lupe. Bom dia, uma boa semana, Lupe. A Macaca, hein? Um empate insosso contra o Botafogo no último sábado, 0-0. Tudo bem, Carlão? Ótima semana pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. O forte calor prejudicou o desempenho de Ponte Preta e Botafogo no último sábado no Moisés Lucarelli. Pelo menos essa foi a justificativa utilizada pelo técnico Márcio Zanardi e também pelo Alberto Valentim. Mesmo com o ponto somado, a Ponte ainda permanece na segunda colocação do grupo D, ou seja, estaria classificada caso o Campeonato Paulista terminasse hoje. Mas ainda restam 2 rodadas e a Macaca depende apenas das próprias forças para garantir a vaga na próxima fase do Paulistão. Mas vida dura pra Macaca, em São Paulo e Red Bull Bragantino não vai ser fácil. Vamos de surf. Primeiro surfista campeão olímpico na história, o brasileiro Ítalo Ferreira conquistou ontem o título em Abu Dhabi, etapa no Oriente Médio que estreou este ano na Liga Mundial de Surf. Na final, Potiguar, campeão mundial em 2019, levou a melhor sobre o indonésio Rio Waida, com o somatório de 17,27 contra 14,50, obtido pelo asiático. Deu 0-0 no Choque Rei, um 0-0 também bem sem graça, hein? No sábado, o Corinthians empatou com a Lusa em 2-2 e o Santos, hein? Venceu bem o Água Santa por 3-1. Numa jornada legal, de destaque do camisa 10, Neymar, Leonardo Dai. Palmeiras e São Paulo empataram em 0-0 no clássico deste domingo no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista. O resultado classificou o tricolor para as quartas de final do estadual, enquanto o Verdão, faltando 2 rodadas para o fim da primeira fase, continua fora da zona de classificação. Na Vila Belmiro, Neymar marcou o seu primeiro gol no retorno ao Brasil. O Santos venceu o Água Santa por 3-1 e saiu da lanterna para a liderança no grupo B. Já o Corinthians, que jogou no sábado e empatou com a Portuguesa em 2-2, pode conhecer nesta segunda-feira o seu primeiro adversário no mata-mata do Paulistão. Se o Mirassol não perder para o Novo Horizontino, estará confirmado como oponente do Corinthians nas quartas de final. Hoje o clássico da 017, Novo Horizontino e Mirassol, Mirassol e Novo Horizontino. Sul-Americano, o Brasil conquistou o 13º título do Sub-20. Mais cedo a seleção bateu o Chile por 3-0 no Estádio Olímpico General José Antônio Anzoátegui, em Puerto La Cruz, na Venezuela. E no mesmo palco, um pouquinho mais tarde, a Argentina entrou em campo com o Paraguai, sabendo que precisava para conquistar o troféu. Tinha que vencer o Paraguai por 4 gols de diferença. Na prática foi mais complicado. A seleção albiceleste perdeu por 3-2 e ficou atrás do Brasil no número de pontos. Ou seja, aquele 6-0 e nada a mesma coisa. Nada a mesma coisa, e depois então tiveram que aguentar a provocação que o Brasil tirou um barato dos argentinos. Aliás, que rivalidade, a gente sabe do histórico entre Brasil e Argentina, mas nesse sul-americano, depois do 6-0,
Nossa senhora, o pau cantou entre Brasil e Argentina. Igor Serrote, jogador brabo, hein? O nome já diz, né? Igor Serrote, Só madeira, né? Só madeirada. O Antônio Lupi, o Guarani, hein? Foi lá no ABC, perdeu por 1-0 para o São Bernardo e agora também está numa situação complicada com relação à classificação. O Guarani até que fez um bom primeiro tempo, mas na segunda etapa a equipe caiu de rendimento e viu o São Bernardo, que faz uma boa campanha no Campeonato Paulista, vencer por 1-0. O gol foi marcado por Guilherme Queiroz na segunda etapa. Mesmo com a derrota, o Bugre ainda continua na zona de classificação. O Guarani é o segundo colocado do Grupo B, atrás apenas do Santos. Só que esse Grupo B é o grupo sapeca do Campeonato Paulista, porque todo mundo tem chance de classificação. E os classificados só serão conhecidos na última rodada, que acontece no final de semana. Antes, o Guarani, na quarta-feira, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Estadual, encara o Veloclube no Brinco. Jogo pra matar. Eu acho que se o Guarani vencer o Velo, tem tudo aí pra conquistar a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. All-Star Game. O All-Star Game deste domingo foi marcado por grandes jogadas e o clima de festa tomou conta do Chase Center em São Francisco. Steph Curry aproveitou o fato de conhecer muito bem o ginásio, casa da sua equipe, e foi o MVP da noite. O jogador do Golden State Warriors deu um verdadeiro show na final e levou o prêmio pela segunda vez na carreira. Direto do Principado de Itu, lá está Fábio Scheibe. Fabião, Série A2, Série A3, Série A4, só deu a nossa região. E o União Barbarense aprontou lá, hein? No Jaime Sintra, diante do seu Paulista de Jundiaí, Fabião. 3-1 pra nós. Meu Paulista não, mas a região tá feliz realmente, viu, Carlão? Muito bom dia, ouvinte CBN. Já na Série A2, aqui do lado de Itu, em Indaiatuba, o Primavera tá fazendo bonito, venceu mais uma, 2-1 pra cima do Taubaté, o único invicto da competição, e assumiu a liderança também da Série A2, porque contou com o tropeço do Quinte Piracicaba, perdeu pro Botuporanguense por 1-0, Primavera então é o líder neste momento. Também no sábado, o Capivariano fez 3-0 no Oeste e Santo André e Ituano empataram por 2-2. Na Série A3, Rio Branco 4, Lemense 0, União São João 0, Sertãozinho 1 e a Itapirense conseguiu uma vitória fora de casa contra o Comercial, 2-1 para Itapirense. Na Série A4, como você disse anteriormente, União Barbarense fez bonito, 3-1 para cima do Paulista no Jaime Sintra, em Jundiaí. Daqui a pouco nós vamos tentar entender o porquê do mistério da Itapirense. Eu vou explicar já porque tem um cenário, algo que acontece na equipe de Itapira que não dá pra entender. Dá pra entender. Daqui a pouco a gente fala. Cara, que legal a nossa região no fim de semana. Só o 15 que tropeçou lá em Votuporanga, mas resultados legais, resultados importantes, resultados que levam, né, as nossas equipes a posições interessantes dentro da A2, A3 e A4. Já que a gente tá com o programa recheado, só pra gente tentar desvendar esse mistério, a Itapirense, ela tem 8 jogos na Série A2. Sim. Na Série A3, perdão. Você sabe quantos jogos ela fez em casa? Vai. 3 derrotas. Perdeu pro Monte Azul, pro Lemense e pro Sertãozinho. E fora de casa. Fora de casa, ela fez 4 jogos, certo? Sim. Ela fez 4 jogos em casa. 4 vitórias e 1 derrota. Ela só perdeu pro Marília no primeiro jogo fora, depois ganhou do União São João, ganhou do Bandeirante, ganhou da Francana e ganhou do Comercial. E esse gol que deu a vitória contra o Leão do Norte, lá em Ribeirão Preto, faltando 10 segundos para acabar o jogo. 10 segundos. Eu não consigo explicar o porquê da Itapirense tem uma campanha fora impecável, em casa não ganha de ninguém. É o mistério lá de Itapira. É o mistério de Itapira. De qualquer maneira, boa campanha vai cumprindo a Itapirense dentro da Série A3. 11 horas 16 minutos, o CBN Esportes comandado
tecnicamente por ele, Valmir Bortolho. Tá todo queimado, Valmirzinho. Eu falei pra você, Moisés Lucarelli às 4 da tarde, uns 60 graus na cabeça, não é fácil não. Daniel França, o homem online. Apresentação, Carlão de Freitas. Nós vamos para um rápido intervalo, mas você pode participar através do Zap Zap, o 99186-9070. 99186-9070. CBN Esportes Campinas. Chegou a hora. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h18, Thaís Azevedo, bom dia, boa semana. E as ruas, as estradas da nossa região, Thaís? Ótimo dia para você, Carlão. Uma ótima semana para todo mundo. Olha, quem segue ali pela Prestes Maia tem excesso de veículos sentido rodovia Santos Dumont na saída da Marginal do Pissarrão por conta de obras. Quem segue no sentido centro faz um bom caminho. A Avenida João Jorge tem lentidão sentido centro na chegada do Dr. Salles de Oliveira e no sentido oposto na saída do viaduto Miguel Vicente Cury. Pela Avenida Prefeito Faria Lima, motorista reduz a velocidade sentido Bosque. Na saída da Amoreiras, no sentido Vila Industrial, as pistas seguem livres. A Via Expressa Valdemar Pascoal tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos, Carlão. Obrigado, Thaís. 11h19. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. 11h21. Ô Lupe, vamos falar um pouquinho de tênis, meu Vamos. caro?
Que coisa maravilhosa. Ontem o João Fonseca vencendo o Francisco Cerúndulo, um carioca de 18 anos. Cara, ele venceu 4 argentinos em todo o torneio no ATP 250 de Buenos Aires. Que coisa sensacional. Será? Não sei, é prematuro ainda, a gente precisa ter calma, né? Eu sei que a euforia é grande, mas já pensou um novo Guga, Antônio Lupi, Fábio Scheib? Seria muito legal, hein? O João Fonseca aos 18 anos, né, se tornou o brasileiro mais jovem a ganhar um título do ATP, no caso de Buenos Aires. Ontem venceu por 2-0, né, o argentino Francisco Cerúndulo e acabou conquistando o título. 18 anos. João Fonseca, na coletiva, logo após a conquista do título, ele falou sobre essa conquista importante, o que isso significa para a carreira do jovem tenista brasileiro. Cara, é um sonho. A gente trabalha todos os dias para conseguir esses momentos, esses títulos. Obviamente, jogar uma final fora de casa, ainda mais na Argentina, é difícil. Torcida contra, mas tinha alguns brasileiros ali torcendo por mim. Então, cara, é um título que muito especial para mim. Com certeza é um título que dou um passo a mais na minha carreira, que eu tô a um passo a mais dado para chegar no meu sonho, que é ser número 1 do mundo. Obviamente estamos muito longe, temos que ter os pés no chão, temos que ter humildade, mas é só o começo. É isso que eu posso dizer, é só o começo. Eu sou novo, então é seguir trabalhando para ter mais momentos assim. Próxima semana vai ser mais um desafio, ir para o Rio hoje, descansar amanhã e terça-feira já ir com tudo no Rio Open. Então agora daqui para frente, obviamente quero curtir esse momento até hoje e amanhã já virar a chave, que assim é o tênis, assim é o esporte em geral. Você ganha um título e depois no dia seguinte já está pensando grande, pensando no próximo objetivo, na próxima meta. Então agora é descansar, curtir, descansar e ir com tudo para o Rio Open. O prêmio, né, o título deu ao João Fonseca, né, a vitória na final em cima do argentino, $100 mil, aproximadamente R$572 mil. Além disso, o João Fonseca, ele deu um salto no ranking da ATP. Ele acabou passando o brasileiro Thiago Wilde, né, e se tornou o melhor colocado. Ele está na posição de número 68 no ranking e volta às quadras aí para enfrentar o francês Alexandre Müller na primeira fase do Rio Open. Agora, o que chama a atenção no João Fonseca, e acho que esse torneio no Brasil vai ser um grande desafio, a força mental que ele tem, porque para ganhar um título na Argentina, vencendo praticamente vários argentinos na caminhada rumo ao título, foi espetacular. E agora ele joga em casa, vai ter o apoio da torcida, porque a gente sabe que o brasileiro tem um jeito de torcer que no tênis não é comum, e ele vai ter que ter um mental forte para, quem sabe, garantir mais um título jogando em casa. Que isso. Fábio Scheib, no feminino já estamos bem representados pela Bia Haddad, fazendo bonito aí em diversos torneios. Agora, no masculino, há muito tempo a gente não vivia esta expectativa, né? Depois do Guga tivemos aí o Thomas Bellucci, que pegou, né, um momento de cobrança um pouco mais complicado, e sempre a parte mental prejudicava o Bellucci na hora do agora, né, principalmente nos grandes torneios. E o João Fonseca, com 18 anos, cara, dá um cartão de visita interessante, hein, Fabião? Exatamente, Carla. Ontem a gente estava na jornada, né? Eu tô acompanhando a partida também, trazendo as informações no Central da Bola também, ponto a ponto. Foi muito legal de ver, principalmente por isso que o Lupe disse, né? A força mental dele, jogando na Argentina, com a maioria da torcida argentina, tinham muitos brasileiros também, mas o João Fonseca acabou não se abalando, né, com a torcida argentina. Até durante a transmissão eu trouxe em destaque também até umas rixas entre a torcida brasileira, que era em menor número, mas rixa torcida brasileira com os argentinos, aquela provocação que já é recorrente, já existe entre Brasil e Argentina. Ontem estava muito legal de ver, e ele, com essa força mental, conseguiu essa vitória. Apenas 18 anos,
dá uma esperança muito grande, então, para a torcida brasileira aí no esporte, que estava um pouco apagado, né? A gente vendo até os próprios argentinos fazendo bonito também, mas o Brasil está um pouco apagado. A nossa esperança agora, o João Fonseca, que vai ter que matar no peito realmente e assumir a pressão, já que joga no Brasil agora. A gente sabe que o brasileiro gosta de resultados, joga no Brasil agora, tem esse Open no Rio de Janeiro e pode trazer mais um resultado positivo, mas muita calma também com o garoto, apesar de ter conquistado ontem na Argentina. É muito novo ainda, tomar cuidado realmente com essa carga, mas de qualquer maneira dá um passo legal, né? Os primeiros passos, né, no profissionalismo do João Fonseca, passos interessantíssimos. Antônio Lupe, a galera tá conosco aí, meu parceiro, 19991869070 nesta segunda-feira de muito calor, né, Lupe? Muito calor, calor demais. Aliás, estamos aqui num gostoso ar-condicionado, climatizado, né? Agora, para você que está aí nas ruas de Campinas ou da nossa região, eu lhe desejo sorte, porque o sol está fortíssimo. É uma onda de calor, né, Carlos? Realmente, vai até quarta-feira. Tá bom. Bom dia, bancada, parabéns, João Fonseca, que Deus abençoe grandemente esse garoto. É a mensagem do Cleiton, que mandou mensagem aqui pra gente no CBN Esportes. O Edson Antunes tá aqui também. Bom dia, tudo bem? E vocês do Arena, subestimando o grupo da Ponte Preta, dando todos os créditos ao Palmeiras, morderam a língua. Ô Edson, a gente vai repercutir a sua opinião no Arena, tá bom? Porque aí todos os elementos estarão escalados, pelo menos assim a gente espera. Bom dia, meu amigo, deixa eu ver aqui. Bom dia, meu amigo, hoje hoje é aniversário do Ademir aí de tu, ô Fábio Scheib. Aí, Ademir. Verdade, grande Ademir. Vai na festa ou não? Vou dar um abraço nele aqui. Ele vai pagar vou dar um abraço nele. Deve estar com a camisa do Palmeiras hoje, mais uma vez. Ele usa todo dia a camisa do Palmeiras, deve estar com a camisa do Palmeiras. Vou presenteá-lo também aqui com uma camisa. Um regalo. Também. Pode ser, um regalito. Grande Ademir, parabéns, cara. Boa, aliás, como ele tá com a camisa todos os dias, o Emerson Dias também tá sempre aqui conosco e faz a seguinte pergunta: será que dá pra Macaca classificar? Claro. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, vamos a gente guardar. pincela aí essas duas últimas rodadas. Bom dia, ontem depois de uma pequena celebração, eu, meio alegre, encontrei o Carlão de Freitas numa famosa sorveteria. Como bom anfitrião, ofereci um sorvete de pistache, mas acho que ele recusou só pela cor. Tá difícil de agradar, hein, Carlão? Alexandre do Nova Europa. Realmente encontrei, né? Saindo aqui do trabalho, minha esposa Camila me ligou para levar sorvetes para casa, muito calor. E aí encontrei o Alexandre. O Alexandre tava com uma caneca bonita, cara. Quase que eu serro a caneca dele. Um líquido super interessante, mas eu fiquei no sorvete, Antônio Lupe. Abraço, Alexandre! JP de Moraes, com um pouco mais de capricho dos atacantes, o Guarani poderia ter saído com um resultado melhor lá de São Bernardo. Vamos nos classificar com 15 pontos e deixaremos muita gente nervosa, pois não conseguirão com mais. Coisas do regulamento. Uma boa semana para todos. É o JP de Moraes que participa aqui conosco. Também abraçar aqui o Cris Salvione. Bom dia, Carlão, Lupe, Fábio. Tamo junto. E Xeronal, agora ninguém segura o Santos do Peixão. Fábio, de Joaquim Egídio. E o clássico de Palmeiras e São Paulo foi, uma uva. Cristiano Salvione, Sumaré, vai Corinthians. Aliás, Corinthians empatou com a Portuguesa, garantiu a primeira colocação do grupo, hein? Hoje acho que já pode sair um confronto, né? Já pode sair um confronto. O empate do Mirassol já garante o Mirassol na próxima fase, e aí já teremos o confronto do grupo A definido, Corinthians e Mirassol. O que é certo é que o Corinthians vai jogar na Neoquímica Arena contra provavelmente o Mirassol, que é quem tem mais chances de classificação. Um grande abraço aqui pro José, torcedor do Santos, disse: ninguém segura o peixe. Neymar está faminto. Marcelo, e a Inter de Limeira com menos de 5% de chance de se manter na Série A, hein? Enquanto isso, o Operário, líder do melhor campeonato do Brasil. Nossa, aleatório agora, hein? O Marcelo, ele acho que é lá do Paraná, mas tá sempre sintonizado, é torcedor do Fantasma. Não é do Primavera, que está assombrando todo mundo na Série 2. É o Fantasma Paranaense, o Operário da cidade de Ponta Grossa. Pra fechar esse primeiro giro de participações, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso grande amigo, o Carlos Fernandes, o Carlão. Tá terminando a mensagem aqui dele, a gente lê daqui a pouquinho, mas só de desejar um bom dia,
já tá muito bom, né, Carlos? Boa, Carlão, um abraço. A gente vai pro Repórter CBN aí na volta, sim, tudo sobre os grandes clubes da capital. Tem mais, hein? A galera participando e também o empate da Ponte e a derrota do Guarani, Fábio Scheib. Não, depois eu quero trazer uma informação também do duelo do Rio de Janeiro. Depois você me chama, eu falo mais. Boa, Fabiano. Flamengo e Vasco. Nossa, acompanhei. Nossa, eu também eu tô na expectativa. Deus me livre, que atropelo, coitado. Quanto foi o jogo? Foi 2-0, fora os ameaças. Pro Vasco? Foi pro Vasco, sim. 11h31, é o Repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. A taxa básica de juros da economia brasileira deve encerrar 2025 em 15%, patamar que, se for confirmado, será o nível mais elevado em quase 20 anos. A informação está no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Já são 6 semanas de estabilidade. Em janeiro, o Comitê de Política Monetária aumentou a Selic de 12,25% para 13,25%. O Copom sinalizou que deve haver novas elevações nos próximos meses em virtude do crescimento da inflação. Para 2026, a expectativa da Selic permanece em 12,5% há 3 semanas. A tentativa de homicídio contra o então prefeito de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, nas eleições municipais de 2024, foi forjada, de acordo com a polícia. Mais cedo, uma pessoa foi presa suspeita de envolvimento no caso. Anderson da Silva Moura, conhecido como Gordão, é apontado como um dos homens que forjaram o ataque ao candidato à reeleição, José Aprígio da Silva. A equipe do ex-prefeito ainda não se manifestou. O tenente-coronel Carlos Miranda, mais conhecido como vigilante rodoviário, morreu aos 91 anos de causas naturais em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Ele foi o ator do primeiro seriado produzido especialmente para a televisão em toda a América Latina. Depois da série, Carlos Miranda dedicou-se à carreira da Polícia Militar, corporação na qual atuou em diversas funções até se aposentar. As autoridades sul-coreanas removeram a plataforma chinesa de inteligência artificial DeepSeek das lojas de aplicativos locais. A medida vale até as práticas da startup chinesa serem minuciosamente examinadas. Seul quer saber se a ferramenta está em conformidade com as leis da Coreia do Sul. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h34. Vamos para Sampa, lá com o Leonardo Dai, que traz todas as informações dos grandes clubes do nosso estado. O empate em 0-0 entre Palmeiras e São Paulo no clássico deste domingo no Allianz Parque pela 10ª rodada do Campeonato Paulista foi muito melhor para o São Paulo do que para o Palmeiras. A começar pelas propostas dos dois times. O São Paulo foi a campo com uma escalação diferente, com Oscar e Lucas Moura começando a partida no banco de reservas, o que já sinalizava um grande interesse no sistema defensivo. E o próprio técnico Luiz Ubeldia admitiu depois do jogo que essa de fato era a intenção da sua equipe.
tomamos a decisão de... Ao comentar a escalação, Zubeldia disse que para definir um time é preciso observar o contexto do jogo. Ele avaliou que neste caso da partida contra o Palmeiras era preciso ter um time concentrado, que tivesse muita atenção às bolas paradas, naquilo que o Palmeiras é muito forte. Ele avaliou que o São Paulo foi bem no primeiro tempo, conseguiu controlar o jogo. No segundo tempo, o Palmeiras teve suas chances, conseguiu atacar mais, mas mesmo assim, destacou que o São Paulo teve uma boa chance com Lucas Moura na etapa final. O empate garantiu o tricolor nas quartas de final do estadual. Já o Palmeiras continua fora da zona de classificação para as quartas de final. Faltando 2 rodadas, o grupo D mostra o São Bernardo com 22 pontos, a Ponte Preta com 19 e o Palmeiras, que tem a 4ª melhor campanha no geral, em 3º lugar no grupo com 17 pontos. O técnico Abel Ferreira avaliou que a sua equipe fez uma partida de imposição, mas não conseguiu destravar o clássico. Já sabíamos que o nosso adversário ia jogar assim, não foi surpresa para nós. São jogos sempre mais entroncados, não tivemos tanta criatividade para ultrapassar o muro do nosso adversário. Num jogo que normalmente, pelo menos assim me diz a experiência, nestes jogos derby, não há muitas oportunidades, mas mesmo assim finalizamos umas 7 ou 8 vezes dentro da área e 2 delas mais flagrantes. Na Vila Belmiro, o Santos começou o jogo em último lugar no grupo B, mas terminou a noite como líder da sua chave depois de vencer o Água Santa por 3-1. O grande destaque do jogo foi para o primeiro gol de Neymar com a camisa santista nesta nova passagem pelo Brasil. O craque abriu o placar em cobrança de pênalti aos 12 minutos de jogo, pênalti que ele próprio sofreu em linda jogada. Já o Corinthians, que no sábado empatou com a Portuguesa, pode conhecer nesta segunda-feira o seu adversário nas quartas de final. Se o Mirassol não perder para o Novo Horizontino às 8 horas da noite, estará definido o confronto entre Corinthians e Mirassol. Já em caso de vitória do Novo Horizontino, estará definido o confronto entre São Paulo e Novo Horizontino no primeiro mata-mata do estadual. De São Paulo, Leonardo Dai. Tá aí, Leonardo Dai. Fabião, 0-0 Palmeiras e São Paulo com uma formação quase que alternativa, né? As estrelas ficaram no banco, o Lucas e Oscar. O Verdão não conseguiu furar o bloqueio tricolor. E aí, um 0-0 que mantém a esperança do Palmeiras. Eu vejo muita gente, que acabou de jeito nenhum. A tabela do Palmeiras é muito boa, bem melhor que a da Ponte, por exemplo, Fábio Scheibe. Exatamente, Carlão. Um clássico ontem um pouco lento, né? Moroso, né? O São Paulo, como você disse, decidiu poupar os jogadores. Lucas e Oscar começaram no banco de reservas. O Palmeiras precisava da vitória, mas o primeiro tempo um pouco lento para a parte do Palmeiras, que teve maior posse de bola, mas não criou muita coisa, não. Na segunda etapa teve 2 oportunidades com o Flávio Lopes, né? 2 lances de cabeça, uma defesaça do Rafael. Ontem ele perdeu um gol quase feito ali. E o São Paulo respondeu com o Lucas logo depois de entrar, chutou uma bola que o Everton conseguiu espalmar. Exatamente isso que aconteceu, e a torcida do Palmeiras ficou na bronca, né? Ficou na bronca com a falta de criatividade do Palmeiras, vaiou a equipe ontem, mas como você disse, não tem nada perdido para o torcedor palmeirense, já que o próprio São Paulo, pode até ajudar o Palmeiras na quarta-feira, caso até empate com a Ponte Preta no Morumbi, o Palmeiras vença, o Palmeiras acaba ultrapassando a Ponte Preta, tem campeonato pela frente, mas o que chama atenção é a falta de bom futebol do Palmeiras neste momento. A gente sabe que é um começo de temporada ainda, mas a torcida está cobrando bastante, o próprio Abel Ferreira falou, e ontem na coletiva cobrou por reforços também, junto a Leila Pereira. Ô Lupe, esse Santos, hein? Será que o Neymar chegou mesmo? A fera? Olha, Carlos, eu acompanhei o jogo ontem e assim, o Santos ele teve só um pequeno problema na partida, oscilou quando o Água Santa fez o gol, quando já estava 2-0, foi golaço do Netinho, joga muita bola, hein? Sim. Bom jogador, já tinha feito gol contra o Corinthians de fora da área e ontem repetiu a dose. Só que o Santos mandou no jogo, né? O Santos, ele teve um pênalti claro. Agora, eu achei bem curioso, o pênalti foi claríssimo. O jogador, ele deu um coice no Neymar. Sim. E o VAR conversando com o árbitro, né? Será que é um coice pra pênalti? Aí o árbitro falou, quer saber de uma coisa? Bate esse pênalti logo. Melhor, né? E agora, o Luan no gol, hein? O Luan no gol, ele falou assim, o quê? Eu vou dar o canto, porque se eu pego esse pênalti, eu não jogo nunca mais em lugar nenhum. Mas o Neymar bateu bem o pênalti, jogou bem, deu assistência pro Guilherme. Soteldo jogou muita bola ontem, foi o melhor jogador em campo, até melhor do que o Neymar, mesmo com o gol e a assistência.
O Tassiano, né, marcando o gol importante, porque estava sendo cobrado já. Já foi uma negociação que a torcida não gostou muito e ainda não marcava, agora acabou mandando a bola para a rede, dá uma tranquilizada, porém, como é curioso esse regulamento do Campeonato Paulista, né? O Santos lidera com 12 pontos, daqui a pouco a gente fala do Guarani. O Guarani é o segundo com 11, mas tem Bragantino em terceiro com 11 e a Portuguesa em quarto com 11, ou seja, todo mundo tá vivo nesse grupo, brigando pela classificação. A Portuguesa ainda fala em permanência, mesmo chegando a 11 pontos, acredito que não corre mais risco de rebaixamento, até pela campanha da Inter de Limeira, que ainda não venceu. Somou apenas 6 pontos, e do próprio Água Santa, que são os dois times dentro da zona de rebaixamento. Eles têm 6 pontos, precisam aí, de 7, 8, mas serão necessárias 3 rodadas aí para ter um alívio na tabela. Só que só faltam 2, então acho que rebaixamento já está muito definido em relação à Água Santa e Inter de Limeira, que se enfrentam na próxima rodada, né? Se empatar, já foi os dois. Então, acredito que a definição desse grupo B só na última rodada, com os classificados. O Santos com chances, saiu do quarto pro primeiro lugar e o Guarani, daqui a pouco a gente fala na segunda colocação. A tabela ficou boa pro Santos, né? Inegavelmente, o Santos agora ele pega o Noroeste na Vila Belmiro e ele fecha a primeira fase com a Inter de Limeira aqui em Limeira. Eu acho que o Santos vai ficar com uma das vagas. Guarani, Bragantino e Portuguesa vão lutar pela segunda. O problema vaga da Portuguesa é que ela pega mesmo em casa o São Bernardo, né? Que faz uma campanha espetacular até agora e é um time que tem se comportado bem. Então, difícil a Lusa. E na última rodada pega o Noroeste, né? Dependendo do que acontecer nessa próxima rodada, o time de Bauru... Vai pegar fogo essa última vaga aí. O Bragantino tem Mirassol e Ponte Preta, o Guarani tem o Vela e tem o Corinthians que atrapalha um pouco, né? O Guarani tem a obrigação de vencer o Vela. O Guarani vai ter que torcer pro Corinthians não conseguir uma boa vantagem na quarta-feira na primeira partida lá na Venezuela. Vai com o cascudão. Vai pegar fogo aí esse grupo, o grupo B, eu acho que o Santos vai ficar Fábio com Chaves tinha uma informação do Campeonato Carioca. Boa, Fabião, vamos lá pra gente já partir com os nossos filhos, Ponte Preta e Guarani, Fábio Chaib. Não, só falando que no sábado teve o clássico de Flamengo e Vasco, né? Mais um clássico, grande clássico do futebol brasileiro, do futebol carioca também. O Flamengo venceu por 2-0 no primeiro tempo, até parecia um time de profissionais contra sub-15, né? Tamanha fragilidade do Vasco. Mas um fato estarrecedor, assombroso, é sobre os dados desse clássico, né? Nos últimos 31 jogos, Carlão, me chamou muita atenção isso. Sabe quantas vitórias do Vasco apenas nos 31 jogos desde 2015? Cara, eu me lembro de uma que o Pumita fez um golaço, chutou de longe, não sei se é isso, mas uma que tá cristalina aqui na minha cabeça é essa vitória do Vasco aí, só. Então, segura os dados aí. 31 jogos, 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e apenas 3 vitórias do Vasco da Gama nesse grande clássico nacional com muita rivalidade. É um dado que não vai levar a lugar nenhum, mas chama atenção também pelo momento, né? A disparidade que se encontra os dois clubes tão tradicionais. Mostra a diferença hoje, né? De investimento, né? Flamengo e o Vasco. O Vasco está atrás do Fluminense e do Botafogo, para se ter uma ideia do que. Quarta força do Rio. Não fala assim do Vasco. Mas não tem jeito. O Vasco jeito. É gigante. É o gigante da colina. Um amigo nosso da casa disse, o Vasco está tendo uma atuação constrangedora diante do Flamengo. Hoje eu encontrei Libêncio, que é torcedor do Vasco, que tá bravo também. Ele passou aqui pela redação, eu só disse, e o Vasco? Ele continuou a caminhar. Ele nem parou pra dialogar. Lupe, 11h44. Quer dar um alô pra rapaziada e já vamos partir com a Ponte, que jogou no sábado, e depois a gente vai pro Bugrão? Ó o Grigo, tá aqui, Anderson Grigoleto, nosso companheiro. Grigo, bom dia, parceiro. amigos da CBN Campinas. Ponte e Guarani irão classificar para a próxima fase do Paulistão. Ó, Grigo, anotem aí, cara. Eu já anotei, Deus hein? te ouça, hein? Vai ser legal. Ó, o Carlão, seguinte, o retrospecto do Bugre contra o Velo, o clube não é bom. E o Velão está com tudo na reta final. Forte abraço. Lá, Leleco acabou com... Leleco, né? Leleco. Atacante. Tá no comercial. Jogou no Guarani também. Comercial, vou te contar uma coisa. Renato Alves, bom dia, pessoal. Passando para desejar um feliz ano novo a todos da equipe. E parabéns ao Arena pelos 2 anos. O Renato aqui tá de sacanagem. Pô. Ano novo, cara. Bom dia, Lupe. Você forçando esse R que raspa a garganta está muito zoado. É que eu não tô bem, cara. Eu tô com a garganta ruim, velho. Eu tô com um pouquinho de dor de garganta. Os nossos ouvintes hoje estão tudo palhacitos, né? É corrida noturna, né? Corrida Não noturna. vai, Tava um calor lá, velho. Nosso Joaquim Cruz. Bom dia, um grande abraço e boa semana a todos. Obrigado. Bom dia, Lupe, Carlão.
São Paulo já está garantido na próxima fase do Paulistão. Já. Isso poderá ser positivo para a Ponte ou a Macaca não terá vida fácil no próximo jogo? Abraços, é o Carlão lá do Nova Aparecida de Campinas. Cara, eu com todo respeito a Ponte Pretanos e Bugrinos, eu acho muito desigual o confronto contra grande, independente de que grande que venha, sabe? Um time C, um time B. Eu acho São Paulo contra a Ponte, pode colocar o time que for, que ele é favorito, não vou dizer que ganha, que é favorito. E o mesmo se aplica a Corinthians e Guarani na última rodada, é muito difícil. E vale lembrar que São Paulo tá 3 rodadas sem vencer, tem uma pressão sobre o meu dia também, né? Mais essa. Bom dia, galera, para de babar o Neymar, gol de pênalti até eu faço, é o Francisco. Ô, Francisco. É difícil bater pênalti, Francisco, no torneio da escola lá eu tremia igual... Eu nem batia, uma vez eu fui bater pênalti, perdi, você acredita? Teve um troféu da imprensa lá que a gente foi pros pênaltis. Eu falei, o quê? Sai fora. Para. Boa, deixa eu mandar mensagem aqui o flamenguista aqui, ó. Avante Flamengo. Aldeir Flamengo, do Campo Belo. Avante Flamengo não cola Flamengo muito, né? Mas tudo bem, o que importa é a participação do nosso ouvinte aqui no WhatsApp. Grande Antônio Lupe, 11 horas 46 minutos. Lupe, e essa macaca, hein? A Ponte Preta ficou no empate 0-0 com o Botafogo no último sábado no estádio Moisés Lucarelli. Mesmo com um empate, a Macaca, ela continua na zona de classificação, está na segunda posição com 19 pontos. O São Bernardo é o líder com 22, só que a Ponte tem o Palmeiras no retrovisor, está com 17 pontos, mas a rodada foi boa, né? O Palmeiras empatou, a Ponte, ela depende das próprias forças para conquistar a classificação. Eu já tô vendo aqui uma movimentação nas redes sociais do torcedor do São Paulo. Porque o que acontece? Vamos explicar. Se a Ponte vencer o São Paulo e o Palmeiras não conseguir a vitória contra o Botafogo na quinta-feira, joga em casa com o Botafogo. Difícil. A Ponte está classificada e na última rodada apenas cumpre tabela. Agora, se a Ponte perder pro São Paulo e o Palmeiras vencer o Botafogo, aí o Palmeiras ele assume a segunda colocação e joga a Ponte pro terceiro lugar e tudo vai ser decidido na última rodada. A Ponte enfrenta... Ou até mesmo o empate, né, Lupi? O empate também coloca a Ponte em terceiro, se o Palmeiras ganhar. A Ponte encara na última rodada o Bragantino e o Palmeiras tem na última rodada o Mirassol, esse jogo fora de casa, lá no estádio José Maria de Campos Maia. Depois da partida contra o Botafogo, o técnico Alberto Valentim falou do empate e justificou o porquê da queda de rendimento da equipe em relação aos últimos jogos. O calor, a sequência de jogos, 10º jogo, sem nenhuma semana cheia. Nós fizemos uma viagem depois de uma grande vitória fora de casa contra um time muito forte. Melhor ataque, time de Série A. Nós chegamos de viagem. Os jogadores foram dormir 5 horas, porque nós fomos buscando informações de que horas eles começaram a dormir, 5 horas. E com 2 dias de intervalo só. Ontem nós fizemos um treino de 12 minutos parando, não tinha como treinar, porque nós tínhamos que treinar na parte da manhã, menos horas ainda, sem bater as 48. E hoje foi um time de guerreiros novamente. Mas é uma verdade muito grande que eu estou falando para vocês. Nós tentamos ganhar o jogo, tivemos uma chance muito boa para vencer o jogo, não sofremos defensivamente, mas um time não tomou gol hoje. Claro que nós queríamos uma vitória, mas nós temos que lembrar que não tem robôs aqui. Tem jogadores com 3 jogadores que quase nem voltam para o segundo tempo, né? Por isso a substituição até muito rápida no começo, antes dos 10 minutos eu já chamei. Então nós temos que entender o contexto, né? Um ponto ganho sim contra um time que veio aqui para se defender, sabendo das dificuldades que iam encontrar aqui contra o nosso time e o próprio calor, como o Zanardi falou. Estou muito satisfeito com a performance, aquilo que eles podiam dar hoje. É um time que... E outra coisa, já conversei com o Norberto ali, nosso fisiologista, que números altíssimos de distância percorrida e de acelerações também. Então, só posso, sinceramente, agradecer aos guerreiros da Ponte Preta. A chance que nós tivemos mais clara não foi de roubar de bola. Eu acredito até que nós temos essa característica, assim, de um time que marca forte, de um time obediente taticamente para fazer algumas transições. Mas a jogada mais perigosa nossa foi jogada trabalhada, não foi nem de roubar de bola. Então, eu repito para vocês, é uma análise muito quente ainda, no calor, na emoção, mas eu estou muito satisfeito com aquilo que nós apresentamos, aquilo que nós
tínhamos para dar hoje, porque, pessoal, não é desculpa aqui, até porque eu estou satisfeito, nós 5 jogos sem perder, 4 vitórias seguidas, mas nesse calor é quase desumano, numa sequência de 10 partidas, a importância que é do jogo fora, nós temos que lembrar isso. Não podemos esquecer onde nós jogamos o último jogo, que foi 2 dias só de intervalo. 2 dias só de intervalo, porque nós jogamos à noite, não bateu nem 3 dias completos. Então, estou muito satisfeito com aquilo que foi, as nossas estratégias e aquilo que os jogadores apresentaram, os guerreiros apresentaram. Ô, Carlos, assim, é até aceitável a justificativa, porque não foi só algo relatado pelo Alberto Valentim. O próprio Márcio Zanardi, na entrevista, técnico do Botafogo, também falou do calor. E se a gente fizer um giro pelo Brasil, eu tava aqui acompanhando através do X, que é o antigo Twitter, né? O pessoal lá em Santa Catarina também reclamando do calor, técnico da Chapecoense contra o Hercílio Luz. Então, assim, é tudo, né? E realmente, sábado, 4 horas da tarde, eu não estava aqui em Campinas, eu estava em Ribeirão Preto. Estava muito quente, muito quente. Imagino que aqui também estava muito quente. E assim, a gente precisa aceitar, ele explicou esse intervalo, a Ponte jogou em Mirassol, teve pouco tempo de recuperação. Então, assim, é uma justificativa bem aceitável. Poderia ter conseguido um resultado melhor? Poderia. Mas a Ponte, ela somou um ponto importante que no final da rodada mantém a Macaca na zona de classificação do grupo. Eu tô com você, Lupe. Eu acho que é aceitável a justificativa do Alberto, o calor, né? Apesar da gente gostar desse horário das 4 da tarde, mas com esse clima, nesta época do ano, eu acho que as federações, elas vão precisar reorganizar, olhar com mais carinho, porque com este clima, realmente às 4 não dá. Uma verdadeira fornalha no estádio Moisés Lucarelli. Agora vem a crítica. A Ponte, isso é muito claro. A Ponte, quando ela precisa propor o jogo, quando ela precisa jogar, ela não consegue. Ela tem muitas dificuldades. É um time que defensivamente está muito bem montado, já está organizado. É uma esperança para a Série C, né? Esse meio-campo e defesa, né? A parte defensiva do meio-campo junto com a primeira linha. Agora, ofensivamente, a Ponte vai precisar de mais, porque quando ela precisa jogar, quando ela precisa se impor diante do adversário tecnicamente mais fraco ou do mesmo nível, ela encontra muitas, mas muitas dificuldades. Por isso, no meu modo de entender, nada anormal este empate em casa diante do Botafogo de Ribeirão. Fábio Scheibe. É isso aí, caramba. É difícil, né? Eu tava acompanhando também, eu fiz a jornada também. O Cabela trazia, o próprio Gabi Castro, Adriano Almeida, que estava no campo também como repórter, falou que tava muito difícil ficar embaixo do sol ali. Imagina, você trabalhando parado, né? Imagina os jogadores estavam correndo, suando ali. Você via que cada parada, cada disputa de uma falta, alguma coisa, os jogadores até ficavam mais tempo no chão, pegavam uma água ali do lado do campo também. É desumano realmente e infelizmente prejudica o desempenho, né, dos jogadores, acaba sendo até um jogo mais moroso, mais lento, né? Então coisas do futebol brasileiro, né? É verdade. Vamos para o intervalo, 11h53, e na volta tudo sobre São Bernardo e Guarani. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E não deu pro vôlei Renata na Copa Brasil de Vôlei. No último sábado, o Minas não tomou conhecimento e venceu a equipe de Campinas por 3-0.
Minas, que aliás ficou com o título da competição num jogaço contra o Joinville. A equipe mineira perdia por 2-0, mas virou para 3-2 e ficou com o título da Copa Brasil. O Vôlei Renata agora volta as atenções para a Superliga e na próxima rodada vai enfrentar o Cruzeiro no sábado às 6 da noite, sábado dia 22. O mando de quadra é do Vôlei Renata, mas a partida vai acontecer em Belém do Pará. Os ingressos já estão à disposição através do site. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Horas 57 minutos, Lupe e o Bugrão. Que ficou, na verdade perdeu, né? Do São Bernardo por 1-0 lá no ABC Paulista. Primeiro tempo foi legal, o segundo tempo foi bem ruim do Guarani. O técnico Maurício Souza falou da derrota lá no ABC Paulista. Eu acho que o que faltou a gente na partida, e mais uma vez, as mudanças, elas têm cunho técnico, físico, tático. O que faltou a gente na partida foi ser um pouquinho mais feliz nas finalizações. Desde o primeiro tempo, que a gente criou algumas situações de 3 contra 2 e a gente entrar impedido, ou seja, um pouquinho de precipitação no passe ou na entrada, entrar fora do tempo e acabar estando impedido, né? E no momento que eu falei para eles no intervalo que a gente não podia dormir, porque eles erraram bastante no primeiro tempo, a gente não soube aproveitar, mas que eu não sabia que se a gente errasse, eles não iriam aproveitar. A gente errou no momento que a gente descuida ali, eles acabam aproveitando, né, uma chance logo no início e fazem um gol, enfim. A gente voltou para o jogo ainda, a gente conseguiu criar situações, a gente ainda teve cabeça para estruturar a posse, para jogar ainda de forma equilibrada, mas continuamos pecando no último momento, na finalização, enfim. Eu acho que taticamente hoje a gente fez um jogo bacana, foi um jogo bom, acho que não faltou entrega, a equipe lutou o tempo todo. Acho que faltou hoje, acho que a nossa equipe não merecia o resultado que sai do campo, acho que ele merecia uma sorte um pouco melhor, mas a gente tem que conseguir, nas situações de gols que a gente cria, conseguir fazê-lo. E a gente não fez, e aí pagamos pelo resultado. Os 2 laterais pediram para sair. Já era esperado que eles não fossem conseguir, né? Muito mais o Cauê, porque o Cauê, ora é lateral, ora é ala, o Ian segura um pouco mais, não vai tanto, né? Mas era esperado que em algum momento eles fossem pedir para sair. E eu não tinha lateral no banco. Não tinha lateral esquerdo no banco, porque o estava machucado, está com um desconforto, não é o machucado, mas está com desconforto, não pôde jogar. Né? O Just, vocês sabem que está se recuperando de uma lesão. E o que eu fiz ali foi tentar perdendo o jogo, fazer o time ficar mais ofensivo. Então, desloco o Caio para lá, boto o Raí e recuo o Leite. Então, eu ganho um meia, em vez de botar um lateral, um volante lateral, eu ganho um meia por dentro, né? E com o Luiz a mesma coisa, eu boto o Denilson no lugar do Luiz e recuo o Luiz no lugar do Cauê, recuo o Luiz para fazer a ala, que é um jogador que também sabe fazer. A minha intenção nesse momento foi deixar a minha equipe ainda mais ofensiva para tentar buscar o resultado. E assim, eu acho que a gente conseguiu, a gente não sofreu muitas situações de gols, a gente conseguiu continuar pressionando. O que não pode acontecer é, em algum momento da partida, a gente desconcentrar. Um jogo que nós temos que estar concentrado os 90 minutos. Um momento de descontração nossa, a gente pagou pelo resultado, essa é a verdade. A vida do Maurício Souza não está fácil. Muitos problemas com jogadores machucados, né? Não teve o Emerson, que era um jogador importantíssimo e que vive um bom momento. Colocou ali o Vinícius Cauê, que não deu conta do recado. O Guarani volta a jogar
quarta-feira, às 7 da noite, contra o Velo Clube no Brinco. E justamente a defesa foi o ponto-chave, né, da derrota do Guarani. O Guarani teve um bom comportamento no primeiro tempo. Gostei da entrada do Rafael Bilu. Eu acho que pode ser um cara para o Maurício contar na sequência do Campeonato Paulista, mas defensivamente existiu uma lacuna ali, né, entre o Cauê e o Lucas Rafael. Foi justamente por ali que o São Bernardo acabou criando a jogada que originou no gol do Guilherme Queiroz. Mas é um momento, talvez o primeiro momento assim de instabilidade do Maurício, né? As contusões realmente estão atrapalhando, mas eu acho que ele vai ter que corrigir principalmente esse sistema de defesa. O Guarani ontem pecou muito, tudo bem que o Cauê, ele é um reserva, né? Mas o Lucas Rafael é um titular, né? E o São Bernardo atacou muito pelo setor esquerdo de defesa bugrino, tanto é que ele fez o gol por aquela região do campo. Então, muito trabalho aí pro Maurício Souza. Galera, a gente volta às 4 então com a Arena para repercutir ainda mais, né, o jogo do Guarani, o meio de semana contra o Velo. O Bugre precisa vencer para lutar aí pela classificação, e a Ponte também numa situação não tão confortável em termos de classificação. Então, às 4 no Arena a gente repercute tudo o que foi a rodada para os nossos clubes. Até lá! CBN Esportes Campinas.